Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos estudar filtros, que são aqueles circuitos que deixam passar ou bloqueiam uma frequência ou frequências ou intervalo de frequências, tá? Então aqui nós temos dois tipos de filtros, LPF, que significa filtro passa baixa, são filtros que deixam passar frequências baixas e diminuem e atenuam frequências altas, ou não deixam passar frequências altas, tá? Então esses filtros servem para isso. LPF significa Low Pass Filter, filtro passa baixa, tá? Então aqui em cima, pessoal, eles são formados por amplificadores operacionais, aqui ele funcionando como inversor, aqui como não inversor, mas observem os componentes ligados em volta dele. Nós temos aqui o filtro de primeira ordem, que usa um capacitor e um resistor aqui. Esse resistor ele forma a realimentação que determina o ganho deste amplificador. Quanto maior a frequência que ele vai trabalhar, menor vai ser a reatância desse capacitor. E nós vimos que o ganho desse amplificador é a relação entre essa resistência e essa. Se essa resistência aqui diminui, a reatância diminui, o ganho diminui. Tá? Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o ganho dele. E quanto mais baixa a frequência, maior a reatância, maior o ganho. Tá bom? Aqui embaixo, a gente tem um filtro passa baixa de segunda ordem. Por que ele de segunda ordem? Porque ele tem dois capacitores e dois resistores. Aqui tem um capacitor e um resistor só. Tá? E aqui, pessoal, o amplificador operacional, ele é não inversor. E aqui a gente tem alguns componentes que dão um pequeno ganho para ele, aí um ganho de 1,25 mais ou menos, tá? Esses componentes tem aqui. Aqui a saída, esse resistor aqui é a carga, tá? Muito bem. Então, pessoal, esse amplificador aqui de cima, eu já falei como funciona. Esse amplificador aqui de baixo, esse filtro de segunda ordem, ele é assim. Quanto maior a frequência, menor é a impedância ou reatância capacitiva desse capacitor e desse aqui de baixo. Então quer dizer que para as frequências mais altas, primeiro esse capacitor aqui de baixo vai jogando elas no terra. Em segundo, esse capacitor ele forma uma realimentação, no caso aqui é uma realimentação positiva, né? Porque ó, o sinal entra e sai com a mesma fase e volta para cá. Se esse capacitor aqui tem reatância menor, ele vai realimentar menos sinal. Menos sinal realimentando, menor vai ser o ganho dele, tá? Muito bem. E também tem a questão desse outro capacitor aqui. Então, em frequências altas, eu tenho uma reatância baixa aqui e aqui. Esse vai jogar essas frequências no terra e esse vai realimentar menos sinal da saída, tá bom? Muito bem. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês a diferença de funcionamento de um e de outro, que é a matéria desta aula, pessoal, você quer aprender eletrônica desde o início? Ou você já tem conhecimento de fontes de alimentação, aliás, você já tem conhecimento de eletrônica, quer aprender fontes de alimentação? Dá uma olhada nesse vídeo que é bem curtinho, que eu fiz aqui com a promoção para vocês um pouquinho antes do Black Friday. Dá uma olhadinha nesse vídeo e a gente já volta. Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos. Aqui você tem a nossa loja virtual burgoseletronica.com.br. Se você colocar o mouse em cima do Cursos por Download Streaming, vocês vão aqui na aba Eletrônica. E na aba de eletrônica você tem esses cursos aqui para quem quer iniciar no ramo da eletrônica. E desses cursos todos que estão aqui, nós estamos oferecendo esse curso de eletrônica prática, ele custa R$200, tá vendo? Ele é formado por 16 volumes, entre aulas e apostilas. Nós temos esse curso eletrônica, rádio e som, ele está R$120, esses dois aqui. Mais esse, teste componentes no circuito. E mais esse daqui, teste componentes fora do circuito, são 4 cursos. Se você for comprá-los individualmente, você vai pagar R$400. Mas nós estamos com uma promoção que você pode adquirir todos eles, esses 4 cursos. O Eletrônica Prática, o Eletrônica Rádio Som, teste componentes do circuito e teste componentes fora do circuito por apenas R$80. Vai até a quinta-feira antes da Black Friday. Na Black Friday todos esses cursos vão estar com desconto, tá? Mas o preço que a gente está oferecendo esse pacote ainda é menor do que ele vai estar na Black Friday. Então aproveitem aí no primeiro link da descrição
deste vídeo. E se você já tem conhecimentos de eletrônica, quer aprender fonte de alimentação e conversores DC-DC, eu estou oferecendo uma coleção que tem esse livro, né, na verdade um e-book, Análise de esquemas e defeitos da fonte BN4407004E, aula 1, essa apostila aqui inteira, ela fala sobre conversores PFC, né, conversor DC Step Up, que é o PFC ativo, tá? É uma apostila bem detalhada. Você pode adquirir, são os 4 volumes e mais o curso de conversores DC-DC por apenas R$50 aí no segundo link da descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Você que quer estudar fonte, conversores DC-DC, você vai adorar esse material. Você vai aprender a fundo como funciona fontes de alimentação de televisores LCD LED, tá bom, pessoal? Então aproveita lá, segundo link da descrição deste vídeo. Bom, pessoal, vamos ver agora como funciona aqui os filtros. Não deixe de se inscrever no canal, pessoal. Aproveita, ativa o sininho das notificações. Tem live toda sexta-feira aqui no canal às 19 horas. Se você gosta do nosso canal, quer remunerar esse trabalho, pode remunerar esse trabalho, você pode fazer doação para o canal via Pix, via depósito, via boleto, se você quiser, ou então você pode tornar-se membro do canal, clicando no botão Seja Membro, você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Beleza, pessoal? E aproveita também o Black Friday que está chegando e essa promoção que eu mostrei no vídeo. Primeiro link aí na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui como é que funciona as diferenças entre esses dois filtros. Pessoal, esses filtros, tanto de cima quanto de baixo, tem o que a gente chama de frequência de corte. O que é frequência de corte? É a maior frequência que esse filtro pode trabalhar, tá? Frequências acima dessa, ele já reduz bastante o ganho, tá bom? Essa é a frequência de corte. Porém, como é que reduz? Idealmente seria o seguinte: quando chega na frequência de corte, o ganho deveria cair de uma vez. Tipo um sinal digital, do máximo para o zero. Porém, não é isso que acontece. Existe uma rampa que o ganho do amplificador vai diminuindo o sinal de saída, tá? No filtro de primeira ordem, a rampa ela tem uma inclinação menor, tá? Então quer dizer que a tensão de saída, conforme a frequência vai aumentando depois desse valor, ó, esse 1 kHz é a frequência de corte. Depois dessa frequência, a partir dela para frente, tem uma rampa de caída do ganho desse amplificador, tá? E se você, por exemplo, aumentar em 10 vezes a frequência daqui, desse valor, né? 10 vezes em relação a esse valor, a saída aqui vai diminuir em 20 decibéis, tá bom? Muito bem. Na frequência de corte, a saída diminui 3 decibéis, né? 70%. Então, por exemplo, tem o ganho do amplificador. O ganho máximo desse amplificador aqui é 1, tá? Então quer dizer que eu vou aplicar 1 volt aqui na entrada, na saída eu tenho que ter 1. 1 volt na entrada, 1 volt na saída. Na frequência de corte, a saída fica em 0,7, 70%, tá? A partir da frequência de corte, a saída vai diminuindo, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 e assim por diante. Tá? Quanto maior a frequência aqui, menor a tensão na saída, tá bom? E na frequência de corte ela é 70%, 3 decibéis de queda. Depois eu explico por que são 3 decibéis, tá bom? Beleza? Nesse filtro aqui de baixo, a queda é mais acentuada. Por isso que ele é melhor, tá? A queda dele é mais acentuada depois de 1 kHz, né? Então se você aumentar em 10 vezes essa frequência aqui, a redução do sinal fica em 1% da entrada. Esse fica 10%. Se você aumentar 10 vezes aqui, a saída fica 10% da entrada. Se você aumentar em 10 vezes essa frequência, a saída fica 1% da entrada. Ou seja, uma redução de 40 decibéis. Tá? Então, esse filtro aqui, depois da frequência de corte, ele reduz uma curva menos acentuada e esse daqui reduz uma curva mais acentuada. Tá? Por isso que esse filtro aqui de baixo é melhor. Tá? Porém, ele é mais difícil de construir. Vocês podem ver que ele usa mais componentes do que o filtro aqui de cima. Pessoal, como é que eu calculo a frequência de corte? É muito fácil. Nós temos aqui, pessoal, o capacitor. Como é que você faz?
para você calcular a frequência do filtro aqui de cima. Você simplesmente multiplica o valor dos dois, o capacitor em microfarad, tá? Multiplica o valor dos dois, multiplica por 6,28, ou multiplica 6,28 o valor dos dois, vai dar um número, aí você divide 1 milhão pelo número que der. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui na calculadora. Então, o calculador aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é só a título de curiosidade, tá, pessoal? Tem fórmulas aí pela internet espalhadas para você calcular esses filtros aí. Então, aqui eu tenho o capacitor é 160,16. O capacitor em microfarads, tá, pessoal? 0,16 vezes 1000, o valor do resistor. Opa, o resistor aqui da entrada, tá? Vezes 6,28. Deu esse valor aqui, ó. Aí você divide 1 milhão por ele. 1 milhão. 995 Hz, quase 1 kHz, tá? 1 kHz, tá bom? Bom, tem uma outra forma de você calcular essa frequência, que é a seguinte. Você quer, na frequência de corte, que esse resistor, aliás, esse capacitor, tenha a mesma reatância desse resistor aqui de baixo. Esse capacitor tem que ter reatância igual esse aqui, ó. Qual será a frequência que este capacitor terá reatância de 1K? Esse capacitor tem que ter a mesma reatância desse, tá bom? Na frequência de corte. Então, eu pego o valor do capacitor em microfarads, multiplico por 1000, que é a resistência que eu quero, multiplico por 6,28 e o que eu faço? Divido 1 milhão por isso. 1 milhão dividido por isso aqui. Olha lá, mesma coisa, tá? Então, na frequência de 1 kHz, esse capacitor tem a mesma reatância desses dois resistores, na verdade, né? 1K, ele vai ter 1K, 1K e 1K. Aqui embaixo a mesma coisa, na frequência de ressonância, esses capacitores vão ter 1K de reatância. 1K, 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 tá? Só que esse aqui é um pouquinho mais difícil de calcular a frequência de corte. Falei ressonância, mas é corte, né? Frequência de corte. Isso daqui é o seguinte, para você calcular a frequência de corte dele, você tem que multiplicar esse por esse, por esse, por esse. Vou multiplicar em microfarads, capacitor 16 vezes 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. 1 milhão, tá aqui. Igual. Esse número que deu, eu multiplico os 4, deu um número. Eu tiro a raiz quadrada dele, raiz quadrada. Multiplico por 6,28. E aí divido 1 milhão por isso. Mesma coisa, tá? Muito bem. Assim, ou então, você faz com que os capacitores tenham a mesma reatância dos resistores, tá? 1K, vê em que frequência esse capacitor tem a mesma reatância dos resistores, tá bom? Reatância capacitiva igual os resistores é a frequência de corte, beleza? Muito bem. Aqui tá meio... Oh, caramba. Tá meio esquisito isso aqui. Aí, tem que ver o terra aqui. Bom, vamos lá. Vamos colocar para funcionar esses dois filtros. Vamos que vamos, né? Ó, na frequência de 1 kHz, que é a frequência de corte, é a maior frequência que o filtro trabalha. Olha só. Que beleza. Ó, 705 milivolts, 705 milivolts, 708 milivolts aqui e aqui. Então quer dizer que a entrada é 1 volt, a saída é 0,7 aqui e aqui, nos dois filtros, tá? Nos dois filtros. Quer dizer que entrou 1, saiu 0,7. Entrou 1, saiu 0,7. Então, qual que é o ganho desse amplificador? O ganho é a tensão de saída dividida pela entrada, né? A saída é 0,7 dividido por 1, que é a entrada. O ganho dele, do amplificador, foi 0,7, tá bom? 0,7. Bom, esse aqui foi o ganho, ou a redução, vamos assim dizer, né? Aí não teve ganho, teve redução. Mas é o ganho, 0,7. Muito bem. Como é que a gente calcula isso em decibéis?
Bom, para calcular isso em decibéis, eu vou usar uma outra calculadora que é científica aqui, ó. Beleza. 0,7, né? Tá aqui, ó. É o ganho do amplificador. Eu vou extrair o logaritmo disso aqui, ó. Eu vou ver quanto que dá o logaritmo disso. Bom, tem um número aqui, é só clicar no log aqui, ó. Log. O logaritmo disso é 0,15. Eu vou multiplicar esse número por 20. 20. Deu menos 3. Esse valor que deu é em decibéis. Menos 3 quer dizer reduziu 3 decibéis. Então a saída diminuiu 3 decibéis em relação à entrada, tá bom? A saída deu 3 decibéis a menos. E é isso que é a frequência de corte. A frequência de corte é aquela que reduz o ganho do amplificador em 3 decibéis. Se a frequência for maior do que a de corte, a redução já é maior, tá bom? Inclusive, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Em frequências menores do que 1 kHz, por exemplo, 500 Hz. 500 e 500. Frequência menor do que o corte, né? Então, ó, aqui aumentou a tensão para 900 mV, 0,9, e aqui aumentou para 1,1, praticamente 1 volt. Aqui 0,9, aqui 1. É que o máximo de ganho desse amplificador é 1,25, tá? Aqui aumentou 1 volt. Aliás, a tensão de entrada foi 1, a saída foi 1. Na frequência menor do que o de corte. Agora, a frequência de corte é 1 kHz. Eu vou aumentar em 10 vezes. 10. 10K. E aqui embaixo 10K. 10K. 10K, 10K. Tá? Os dois filtros. Vamos ver como é que funciona para quanto reduz o sinal em cima e quanto reduz o sinal embaixo. Ó, aqui em cima diminuiu para 97 milivolts. Eu posso arredondar para 100 milivolts. 100 milivolts, certo? 100 milivolts, 0,1. E aqui embaixo, 11 milivolts, eu vou arredondar para 10. Então, esse aqui de cima, o filtro reduziu para 100 milivolts, 0,1. E o filtro aqui de baixo reduziu para 0,01. Então aqui diminuiu em 10%, aqui diminuiu, ficou 10% da entrada, e aqui ficou 1% da entrada, tá? Então, quanto que diminuiu em cima e embaixo? Bom, em cima, volta a calculadora aqui, cadê a calculadora? Tá aqui, calculadora, vamos lá. Vamos lá, calculadora, vamos ver, esse filtro aqui de cima, de primeira ordem, ele diminuiu de 0,1 na saída. Na entrada tinha 1, dividido por 1. Então o ganho foi de 0,1. Ganho. Tá? 0,1. Logaritmo. Menos 1. Vezes 20. Menos 20 decibéis. Então aqui o sinal diminuiu em menos 20 decibéis em relação à entrada. Então o sinal de saída é 20 decibéis abaixo da entrada. Certo? Agora, e aqui, no outro filtro? No outro filtro, a saída é 0,01, dividido por 1, que é a entrada. Olha o ganho. O ganho de baixo foi 0,01. Então, na verdade, ele diminuiu. Logaritmo disso, log, menos 2 vezes 20, menos 40. Então, esse filtro aqui de baixo reduziu para menos 40 decibéis. Então, o sinal de saída 40 decibéis abaixo do sinal de entrada. Então teve uma redução de 40 decibéis nesse filtro e 20 decibéis nesse filtro de cima, tá? Então observem que o filtro LPF de primeira ordem, ele reduz o sinal, conforme a frequência aumenta, ele reduz o sinal numa rampa menos inclinada. Já o filtro de segunda ordem, ele reduz o sinal numa rampa bem inclinada, tá bom? Então, essa é a diferença entre um filtro mais simples e um filtro mais complexo, né? No filtro mais simples, ele reduz o sinal numa certa rampa e o filtro de segunda ordem reduz o sinal numa rampa mais inclinada. Beleza, pessoal?
É assim que funcionam os dois filtros. O filtro LPF de primeira e segunda ordem, tá? O filtro de segunda ordem é melhor porque ele consegue eliminar mais rápido as frequências acima da frequência de corte, tá bom? Beleza, pessoal? Então, dependendo do circuito, esse filtro aqui de cima serve, mas tem circuito que o filtro de baixo é o que você vai utilizar. Legal, pessoal? Aproveitem as nossas promoções, inscreva-se no canal, ative as notificações, comentem à vontade, sejam educados nos comentários. Nos veremos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e aproveitem as promoções aí na descrição do vídeo.